Bom dia a todos, estamos aqui reunidos mais uma manhã para estudarmos a palavra de Deus e vamos analisar o Salmo 32 hoje, o Salmo de Davi. Leremos do verso 1 ao verso 5, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui claramente vemos um salmo de exaltação de Davi. Nós conseguimos ver quando lemos o salmo por completo, Davi está num estado de felicidade gigantesca. Ele acabou de ser perdoado, ele acabou de entender de que o pecado que ele cometeu foi perdoado por Deus. E para isso, isso é um motivo de grande alegria para o salmista aqui. Tanto é que a primeira frase dele no salmo é: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui, Davi ele consegue escrever isso com o coração dele alegre, porque ele sabe o estado que ele estava, ele sabe o que ele estava sofrendo por conta do pecado dele. E quando ele escreve isso, ele já tem certeza de que ele havia sido perdoado, ele já tem certeza. E ele diz também: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Dolo aqui é culpa, cujo espírito não tem culpa. Aqui Davi, ele está diferindo aquele a quem Deus perdoa das demais pessoas, ou seja, os iníquos de coração, pessoas que não entenderam quem Deus é, aqueles que não têm compromisso com Deus, os pecadores, eles não têm o perdão de Deus sobre a vida deles. Eles não têm esse sentimento de não ter culpa, porque eles sabem que eles erram, eles sabem que eles cometem pecado, só que esses pecados não são perdoados. Então a culpa sempre sobrevém sobre a cabeça dos iníquos de coração. A culpa sempre pesa para eles, que eles não têm alívio nessa culpa. Eles não se importam com Deus. E por mais que eles não demonstrem isso, não externem de que precisam de perdão, o coração deles continua aflito por conta da distância de Deus. E é bem isso que Davi tá falando aqui, que o coração do perdoado não tem culpa mais, porque ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele errou, porém ele sabe que o mais ofendido com o pecado foi capaz de perdoar ele, que é Deus. No próximo verso, Davi, ele mostra o que ele sentiu durante o período em que ele não conseguia pedir perdão para Deus. Olha o que ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso aqui é Davi ilustrando o sentimento de culpa sobre a vida dele, o que ele sentiu, que o pecado é capaz de fazer. Davi fala que os ossos dele doíam, e o pecado é capaz de fazer isso. O pecado ele agride. Esse é o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas, porque o nosso pecado, o nosso erro, ele não ofende só a gente, a partir do momento que conhece Deus, a gente tem plena noção que o nosso pecado não é um pecado contra as pessoas, mas sim contra o Criador do universo, e isso deve incomodar, isso tem que pesar no nosso coração. Tanto é que Davi ele vai e complementa: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, todo o vigor que o guerreiro Davi tinha se esvaiu dele, porque ele sentia a pesada mão de Deus sobre a vida dele por conta do pecado. É isso que o pecado faz com a gente, ele nos humilha, ele pesa, porque nós sabemos que nós ofendemos a Deus, aquele que não merece ofensa, aquele que não é digno de nada disso. E daí, por último, para fechar, Davi ele diz o que aconteceu a partir do momento que ele confessou. Olha o que ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui Davi mostra o motivo dele estar feliz. Nos primeiros versículos que a gente leu, mostra que a partir do momento que ele confessou os pecados dele, os ossos deles não mais doíam, o coração dele não estava mais dilacerado, porque
porque é isso que o perdão ele faz nas nossas vidas. E Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ele nos perdoa dia após dia, ele nos perdoa semana após semana, por conta do amor dele. E por isso nós somos bem-aventurados, e é por isso que podemos viver com o coração sem culpa, por isso que podemos viver perto de Deus, porque o perdão dele está sobre as nossas vidas. E o salmista tinha plena convicção disso quando escreveu esse salmo. Que nós tenhamos a mesma convicção de que somos pecadores e somos falhos, e que o pecado sim vai doer nas nossas vidas, porém que sempre teremos o perdão de Deus se confessarmos a ele de maneira correta o nosso pecado. Esse era a mensagem que eu queria deixar para os irmãos no nosso domingo, início de mais uma semana. Que Deus abençoe todos vocês.